Você já parou para pensar que as maiores histórias de redenção de Deus muitas vezes começam com decisões simples, feitas em meio a dias difíceis? É exatamente isso que a história de Ruth nos ensina. No meio de uma crise de fome e perda, Noemi, que saiu de Belém cheia, volta para casa vazia, ou pelo menos era assim que ela se sentia. Ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, e agora tudo o que resta são suas 2 noras estrangeiras. O livro de Ruth é uma joia, porque ele mostra a ação silenciosa de Deus na vida comum. Não tem milagres grandiosos, mares se abrindo ou fogo caindo do céu. Tem a providência divina agindo no dia a dia, nos detalhes. E é nesse cenário de dor que uma das frases mais lindas da Bíblia, ela é dita. Noemi diz para suas noras voltarem para suas famílias, mas Ruth se recusa. Ela se agarra a Noemi e diz: aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. Eu, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Isso é muito mais que uma mudança de endereço. É uma decisão de alma, uma decisão que muda completamente o destino dela. Ela escolhe a lealdade em vez da lógica da autopreservação. O especialista em liderança, John Maxwell, diz que tudo na vida sobe e desce pela liderança. E aqui vemos uma liderança que não vem de um cargo, mas de caráter. Noemi, mesmo amargurada pela vida, ainda influenciava. E Ruth, mesmo sendo uma viúva estrangeira, sem status nenhum, lidera pelo exemplo de compromisso. A decisão dela de ficar cria um ambiente onde a esperança, mesmo que pequena, podia começar a nascer. Isso é liderança. A capacidade de influenciar para o bem, mesmo quando você está ferido. E aqui entra a inteligência emocional. Autores como Daniel Goleman e Augusto Cury falam sobre a importância de gerenciar nossas emoções. Ruth demonstra uma empatia incrível por Noemi. Ela sente a dor da sogra e, em vez de fugir, ela regula seus próprios medos para agir com coragem. Pessoas maduras emocionalmente não abandonam seus vínculos quando o sofrimento bate à porta. Elas transformam a dor em investimento. Ruth não finge que a situação não é difícil, mas ela não deixa a dor definir seu futuro. Ela escolhe plantar fidelidade em um solo que parecia completamente seco. E isso, meus amigos, é um ato de altíssima inteligência emocional. Quando elas chegam a Belém, a situação é precária. Elas não têm nada. Ruth, com uma atitude humilde e trabalhadora, decide ir aos campos de cevada para respigar, ou seja, para pegar as sobras da colheita, algo que a lei permitia para os pobres. E é aqui que a providência de Deus se manifesta de uma forma linda. A graça de Deus muitas vezes age através de pessoas comuns, que são sensíveis à justiça e ao cuidado com o próximo. É no campo de Boaz que Ruth vai trabalhar. E Boaz não é qualquer um. Ele é um homem íntegro, um parente da família de Noemi. Ele nota Ruth, pergunta quem ela é e imediatamente age para protegê-la. Ele dá ordens para que ninguém a incomode, para que ela possa beber da água dos seus servos e para que deixem cair de propósito um pouco mais de grãos para ela colher. Isso não é só um gesto romântico, como nos filmes. É uma expressão de hesed, uma palavra hebraica que significa amor leal, um amor que vem da aliança. É o amor de Deus em ação através de uma pessoa. Boaz também é um exemplo de inteligência emocional. Ele reconhece a vulnerabilidade de Ruth, mas não se aproveita disso. Ele age com respeito, honra os processos e as tradições, consultando os anciãos da cidade antes de tomar qualquer decisão. Ele não deixa que o desejo se transforme em
impulso. Ele gerencia suas emoções de uma forma que preserva a dignidade de todos e constrói confiança. É nesse ambiente seguro que a bênção de Deus pode florescer de verdade, sem ferir ninguém no processo. A história avança e Boaz age como o parente remidor. Ele tinha o direito e o dever de resgatar a propriedade e a linhagem da família de Noemi. E ele faz isso. Ele se casa com Ruth e a redenção se torna completa. Aquela que chegou como uma viúva estrangeira, sem nada, agora tem um marido, um lar e uma nova família. Mas a história não termina aí. O final do livro nos dá uma revelação surpreendente. Da união de Ruth e Boaz nasce um filho chamado Obed. E quem é Obed? Ele é o avô do rei Davi. De repente, aquela história que parecia pequena, uma história de família sobre perdas e lealdade, se conecta com a grande história da monarquia de Israel e mais para frente com o próprio plano de Deus para a salvação do mundo. No Novo Testamento, essa conexão fica ainda mais clara. Se você abrir o Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, na genealogia de Jesus, quem está lá? Ruth, a moabita, a estrangeira. Isso nos mostra que Deus não só restaura histórias quebradas, mas Ele as coloca no centro da sua obra de redenção. Aquela escolha simples de uma mulher que decidiu ser fiel em meio à dor, se tornou parte do caminho pelo qual o Messias viria ao mundo. E qual é a aplicação para nós hoje? É profunda, assim como Ruth se apegou a Noemi e entrou em uma nova aliança, nós, quando nos apegamos a Cristo, somos enxertados na família de Deus. Assim como Boaz agiu como resgatador, Jesus é o nosso redentor definitivo. Ele pagou o preço para nos dar um novo nome, uma nova identidade e um novo futuro. Em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas membros da família de Deus. A história de Ruth é um eco do Evangelho, uma graça que nos acolhe, um amor que nos restaura e uma fidelidade que constrói um futuro que nunca poderíamos construir sozinhos. Ruth nos ensina que as nossas decisões diárias, quando são emocionalmente saudáveis, espiritualmente alinhadas e eticamente firmes, criam os caminhos para que a providência de Deus se manifeste. Não é a ausência de dor que define a nossa história, mas a presença da fidelidade no meio dela. Deus é especialista em transformar campos de escassez em campos de colheita quando escolhemos permanecer, honrar e amar, mesmo quando tudo parece perdido. Vamos terminar com uma oração. Senhor, ensina-nos a ter a fidelidade de Ruth, a integridade de Boaz e a esperança que venceu a amargura de Noemi. Ajuda-nos a gerenciar nossas emoções, a não tomar decisões movidos pelo medo, mas pela fé e pelo amor. Que as nossas pequenas escolhas diárias possam preparar o terreno para a tua redenção agir em nossas famílias e em nossa história. Recebe as nossas dores, transforma os nossos campos vazios em lugares de colheita abundante e insere as nossas vidas, por mais simples que pareçam, no teu grande plano de graça. Em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus. Siga nosso canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir, até a próxima e Deus te abençoe.